Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 79, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 34, Deuteronômio 33 e Salmo 120. Números 34. O Senhor falou a Moisés: ordena aos filhos de Israel: como ides entrar no país de Canaã, eis o território que vos caberá em herança, o país de Canaã, segundo os seus limites. Tereis pelo lado sul o deserto de Sin, ao alcance de Edom. Esta fronteira do sul começará para vós na extremidade oriental do Mar Salgado. Depois a fronteira irá para o lado sul, pela subida de Acarabim, passará por Sin e chegará ao sul de Cades Barneá. Depois passará por Assar-Adar e atravessará Asmon. De Asmon a fronteira desviar-se-á para a torrente do Egito e terminará no mar. A vossa fronteira ocidental será o grande mar. Este será para vós a fronteira ocidental. Esta será para vós fronteira do norte. Do grande mar a demarcareis até ao monte Or. Do monte Or a demarcareis até à entrada de Amat, e o seu limite será o confim de Sedad. A fronteira atingirá Zifron, e o seu limite será em Assar-Enan. Esta será a vossa fronteira do norte. Demarcareis a vossa fronteira oriental desde Assar-Enan até Shafam. Descerá de Shafam até Riblá, a oriente de Ain, e continuando a descer seguirá a margem oriental do mar de Quinerete. Descerá enfim ao longo do Jordão, terminando no Mar Salgado. Este será o vosso país com as suas fronteiras. Moisés ordenou aos filhos de Israel: este é o país que dividireis por sorteio e que o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. É que a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, a tribo dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, e a meia tribo de Manassés já receberam a sua propriedade. Estas 2 tribos e meia receberam a sua propriedade além do Jordão, em frente de Jericó, do lado do Oriente. O Senhor falou a Moisés: eis os nomes dos homens que repartirão a terra entre vós: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun. Tomareis, além disso, um chefe por cada tribo, para proceder à partilha da terra. Eis os nomes desses homens: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislon; da tribo dos filhos de Dan, o chefe será Buqui, filho de Jogli; dos descendentes de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe será Aniel, filho de Efod; e dos filhos de Efraim, o chefe será Quemuel, filho de Shiftan; da tribo dos filhos de Zabulão, o chefe será Elisafan, filho de Parnac; da tribo dos filhos de Issacar, o chefe será Paltiel, filho de Azan; da tribo dos filhos de Azer, o chefe será Aiud, filho de Shalomi; e da tribo dos filhos de Neftali, o chefe será Pedael, filho de Amiúde. Estes foram os que o Senhor designou para repartir o país de Canaã entre os filhos de Israel. Deuteronômio 33. Esta foi a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de morrer. Ele disse: o Senhor veio do Sinai. Amanheceu para eles no horizonte de Seir. Resplandeceu no monte Paran, chegou de Meribá de Cades. Com a sua direita deu-lhes uma lei ardente. Ele ama as suas tribos. Todos os seus santos estão na sua mão. Eles deitam-se a seus pés, levantam-se à sua palavra. Moisés deu-nos a lei, património da Assembleia de Jacó.
E houve um rei em Jeshurun quando se reuniram os chefes do povo e se juntaram todas as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, que os seus homens sejam incontáveis. E a Judá disse: Escuta, Senhor, a voz de Judá, faz que volte para o seu povo, seja forte a sua mão, se tu o proteges contra os inimigos. A Levi disse: Os teus dados sagrados são para o homem que te foi fiel, que provaste em Massá, com quem discutiste junto às águas de Meribá. Que diz de seu pai e de sua mãe: Não os vi, nem os conheço. Que não distingue seus irmãos, nem reconhece os seus filhos. Eles respeitam a tua palavra e guardam a tua aliança. E ensinam os teus preceitos a Jacó, a tua lei a Israel. Apresentam-te os odores do incenso e holocaustos no teu altar. Abençoa, Senhor, a sua força e aceita a obra das suas mãos. Fere os rins dos seus agressores e que seus inimigos não possam levantar-se. A Benjamim disse: O preferido do Senhor habitará em segurança junto dele. Conceder-lhe-á abrigo permanente e descansará entre os teus ombros. A José disse: A sua terra tem as bênçãos do Senhor, com os dons do céu, o orvalho e as águas que correm nas profundezas, os dons que o sol oferece e os frutos de cada mês, as primícias das antigas montanhas e os dons das colinas eternas, os dons da terra e a sua abundância, a bondade daquele que apareceu na sarça desça sobre a cabeça de José, sobre a fonte do eleito entre seus irmãos. É belo como o touro gordo. Seus chifres são chifres de búfalo. Com eles derrubará os povos todos, até aos confins da terra. Tais são as multidões de Efraim, os milhares de Manassés. A Zabulão disse: Alegra-te, Zabulão, nas tuas viagens, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles convidarão os povos para a montanha, ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque exploram as riquezas dos mares e os tesouros escondidos nas praias. A Gade disse: Bendito aquele que engrandece Gade. Ele deita-se como um leopardo, destroça braços e cabeças. Escolhe para si as primícias, a parte reservada ao chefe. Avança à frente do povo, pratica a justiça do Senhor e os seus preceitos para com Israel. A Dan disse: Dan é um leãozinho que salta de Bazan. A Neftali disse: Ó Neftali, saciado de favores, cumulado de bênçãos do Senhor, o mar e sua região serão tua posse. A Azer disse: Azer seja o mais abençoado dos filhos, preferido entre seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. Teus ferrolhos serão de ferro e bronze, e a tua tranquilidade durará tanto como os teus dias. Ninguém é como Deus, ó Jeshurun. Ele cavalga nos céus em tua ajuda e está sobre a altura das nuvens. O Deus de outrora te dá refúgio sob os teus braços desde sempre. Ele expulsa o inimigo da tua frente e diz: Destrói. Israel habita em segurança, solitária corre a fonte de Jacó para uma terra de trigo e vinho, sob céus que destilam orvalho. Feliz de ti, Israel! Quem como tu, povo protegido pelo Senhor? Ele é o escudo do teu socorro, espada do teu triunfo. Teus inimigos te adularão, mas tu lhes calcarás o dorso. Salmo 120. Cântico das peregrinações. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu-me. Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Que poderás ganhar e lucrar, ó língua traiçoeira? São setas agudas de guerreiro e carvões acesos de giesta. Ai de mim que vivo entre bárbaros e tenho de habitar com gente estranha. Já vivi tempo demais entre aqueles que odeiam a paz. Quando lhes falo de paz, logo eles falam de guerra. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365.
Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a Tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 34 do livro dos Números, descrevem-se as fronteiras da terra prometida e a partilha justa da terra, sorteada pelas várias tribos, lideradas por Josué e acompanhadas pelo sacerdote Eleazar. Nesse sorteio garante-se uma justiça imparcial que manifesta esta vontade de Deus na atribuição da terra a cada tribo, sendo o tamanho da terra proporcional, mais ou menos, ao número de pessoas que a compunham. Desta forma, Deus cumpre a promessa que tinha feito a Abraão de lhe dar uma descendência e uma terra. A aliança com Deus cumpre-se nesta terra prometida para Israel, mas tem limites bem definidos. Podemos questionar, mas porquê estes limites? Talvez esta herança visível da terra aponte para uma herança invisível, a herança do céu. De facto, esta terra prometida, demarcada, lembra a demarcação também do Jardim do Éden, no capítulo 2 e 3 do livro do Gênesis. E é um sinal visível, um sinal material, como que um sacramento da outra terra, daquela terra celestial que há de durar para a vida eterna e que Deus nos dá na hora da morte. O limite físico das fronteiras da terra prometida está associado então ao limite terreno do tempo e quer despertar no coração de cada membro do povo de Israel esse desejo de mais, daquele mais que nada aqui na terra, nem mesmo uma expansão geográfica, poderá bastar saciar. Este limite recorda também ao povo de Israel que tudo ali é dom, que tudo é graça da bondade do Senhor. Ao longo da história da salvação, veremos como esta terra prometida será ameaçada com a invasão de outros povos e veremos também como, quando o povo se afasta de Deus, se torna vulnerável aos ataques dos inimigos, sendo até exilado. Mas isso são contos para outros episódios. Com Jesus, séculos mais tarde, o reino já não será apenas compreendido na dimensão física. O meu reino não é deste mundo, responde Jesus a Pilatos. O seu reino é espiritual e terá uma abrangência universal, mas deve manifestar-se aqui na terra. É impressionante pensar que esta terra prometida será chamada Terra Santa precisamente por ser o local mais pisado e habitado por Jesus, o Filho de Deus, que virá até ali para nos mostrar o caminho para o céu e para estabelecer a nova e eterna aliança. Recordo um episódio caricato dos anos 90, passado com um jogador de futebol do Belenenses, clube aqui da zona de Belém, no Restelo, em Lisboa. E ele confessava numa entrevista à Comunicação Social que estava muito satisfeito porque vinha jogar para o clube da terra onde nasceu Jesus. Claramente esse jogador, um piedoso cristão, não tinha ouvido mais 365 e ainda desconhecia esta geografia do capítulo 34. Talvez, quem sabe, ele venha a ser um ouvinte deste podcast de agora em diante. Mais a sério, nós precisamos de rezar pela paz e precisamos de ajudar a sustentar aqueles que agora vivem na zona da Terra Santa, na zona de Israel, de Palestina, nesta geografia que está tão lacerada pela guerra e pela morte e pela destruição. Este tema dos limites da Terra Prometida é muito complexo. Ainda hoje é motivo de discussão. Sabemos o drama da geografia da faixa de Gaza e daqueles lugares que são tão importantes para diferentes religiões, para nós cristãos, mas também para judeus e muçulmanos. Para a Igreja Católica, é preciso dizê-lo, a promessa da Terra Prometida não pode ser fundamento para reivindicações políticas no presente. Por sua vez, no capítulo 33 do livro do Deuteronômio, ouvimos a bênção dada por Moisés, homem de Deus, às tribos de Israel antes de morrer, tal como fizera Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. É muito bonito ver a personalização da bênção a cada tribo,
embora uma leitura atenta, note a ausência da tribo de Simeão. Este facto leva os exegetas a situar este texto talvez num século posterior, por volta do século X a.C., quando a tribo de Simeão estava já absorvida pela tribo de Judá. Esta bênção convida-nos também a bem dizer, com Moisés, e a não mal dizer. Ao ouvir esta bênção de Moisés, podemos retomar aquela bela prática de pedir a bênção ao sacerdote na rua, ou dos filhos e os netos pedirem a bênção aos pais e aos avós. Como seria bom retomar essa bela tradição. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Ouvimos o Salmo 120, o primeiro dos salmos chamados Cânticos de Peregrinação ou Cânticos das Subidas, por serem cantados na subida geográfica e espiritual a Jerusalém, por ocasião das grandes festas. Estes salmos, entre o 120 e o 134, recordam-nos que para chegar a Jerusalém, geograficamente, realmente subimos. A cidade está a cerca de 750 metros acima do nível da água. Mas além disso, para chegarmos a Jerusalém, também precisamos de subir interiormente, espiritualmente. Por isso, repetimos esta oração do coração, a partir deste versículo do Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã é o último dia do deserto. Vamos avançar para um novo período muito em breve. Continua aqui. Um abraço em Cristo.